E eu que me apaixonei à primeira vista por um morador de rua e usuário de drogas. Calma que a história vale a pena e eu vou contar pra vocês como que tudo começou. Vamos lá, eu sou funcionária pública e eu trabalho na Secretaria da Assistência Social. E do lado de onde eu trabalhava, tinha um lugar ali onde eles ajudavam moradores de ruas, usuários, eles davam roupa, davam banho, comida, tinha abrigo ali pra quem quisesse e também tinha opção de quem quisesse se internar. E todos os dias, para chegar no meu trabalho, eu tinha que passar na frente desse local. E todos os dias que eu passava na frente desse local, tinha um morador de rua ali que ele sempre me chamou muita atenção por conta da beleza dele. E assim, por ser morador de rua, ele nunca estava desarrumado, ele nunca estava sujo, ele sempre estava assim bem arrumadinho, cabelinho penteado, sempre tomado banho, ele sempre trocava a roupa dele ali, porque o pessoal dava roupa, né, para ele trocar. E ali ele passava o dia, ele comia ali, tomava banho, então por conta disso, ele sempre estava muito bem arrumado. E ele me chamava tanta atenção que eu comecei a sentir algo diferente por ele. Tanto que eu mesmo pensava comigo, eu falava, gente, será? Será que eu tô sentindo algo por esse homem? E cada vez mais que eu via ele, eu sentia mais atração ainda por ele. E nisso as minhas amigas começaram a reparar, elas começaram a perceber, porque eu sempre falava dele, toda vez que eu via ele eu falava dele. E obviamente que todo mundo achava isso a maior maluquice da vida. Até que um certo dia, um amigo meu que trabalhava nesse lugar que ajudava os moradores e os usuários, ele ficou sabendo que eu estava interessada nesse morador de rua e ele contou para esse morador de rua. Quando ele contou, eu fiquei morrendo de vergonha e claro que o morador amou a ideia. E depois disso, ele começou a se arrumar mais ainda, só que, gente, ele não precisava, porque de verdade, se vocês vissem a beleza desse homem. E depois disso, nós começamos a nos conhecer, até que nós ficamos. E assim, ele sempre me respeitou, ele nunca pediu nada pra mim, muito pelo contrário, a gente aproveitava ali o momento, a gente curtia o momento. Até que um dia, a família dele veio atrás dele, encontrou ele, e ali a família dele levou ele embora. E nós ficamos por 2 anos e meio sem contato nenhum. Só que eu nunca esqueci ele nesse tempo todo. E depois de tantos anos sem ver ele, sem nenhuma notícia dele, um certo dia eu fui pro meu trabalho e eu encontrei ele na rua. Quando a gente se viu, gente, que loucura, parece que o mundo assim parou, parece que eu só via ele na minha frente, eu não via mais nada, a felicidade de ver ele ali era tanta que nada mais interessava. E como tinha passado muitos anos sem contato algum com ele, nesse tempo eu comecei a namorar com uma outra pessoa e eu tinha um relacionamento assim muito bem estruturado, uma pessoa muito boa, e na época eu morava com a minha mãe e namorava essa pessoa. Só que quando eu vi esse morador, o meu coração ele... Cara, eu gostava tanto dele, mas tanto dele, que eu terminei o meu relacionamento pra poder ficar com ele. E ali, novamente, eu tirei ele da rua, levei ele embora pra minha casa, dei roupa, dei banho, comida, não deixava ele sair na rua nos primeiros dias. Eu via ele muito louco de droga, assim, sabe, na fissura, na vontade, só que eu não deixava ele sair pra rua. Cuidei muito, sim, dele no começo. E com 2 meses que nós estávamos juntos, eu aluguei uma casa e nós fomos morar juntos. E vou falar pra vocês... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Claro que muitos me julgaram, muitos me olharam muito feio, muitas pessoas se afastaram de mim. Só que eu não tava nem aí. E atualmente nós moramos juntos, ele parou com as drogas, ele se libertou total de qualquer vício que ele tinha. Hoje ele trabalha, tem um trabalho dele muito bom, inclusive, eu também tenho o meu. E nós vivemos assim uma vida maravilhosa, ele é uma pessoa incrível. Não me arrependo nem um pouco de tudo que eu fiz. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu fazia tudo de novo. Eu vou falar pra vocês, valeu a pena. Valeu a pena porque eu sou a mulher mais feliz do mundo ao lado dele. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Outro dia eu fui presa, desestruturei minha família toda e não me arrependo. Porque o que eu peguei a minha sobrinha fazendo em cima da minha cama, aí você pensa, ai, meu Deus, ela estava furunfando em cima da sua cama. Isso é coisa de adolescente, calma. Que o buraco é bem mais embaixo, gente. E olha, eu só saí do cilindro porque minha irmã teve piedade e conseguiu lá me tirar, sei lá se ela tirou a... Sei lá, o que aconteceu? Eu sei que a minha irmã, ela conseguiu me tirar, porque na época, isso meio que desestruturou minha família todinha. Eu era mãe solo. Tá, gente? Eu tinha recém me separado, então assim, eu não trabalhava, tive que arrumar um emprego, tive que achar alguém pra poder cuidar de Enzo, meu filho pequeno, só que eu não tava confiando em ninguém. E aí eu tinha uma sobrinha que tava com seus 17 anos e que morava no final da minha rua. E aí a minha irmã falou, olha, Jennifer, tá terrível, não quer fazer nada, entendeu? Ela acorda meio-dia, falta escola, tá terrível. Que tal você pedir pra ela cuidar do Enzo? Porque a Jennifer era muito apegada no Enzo, né? Aí eu fiquei, cara,
boa ideia. Na parte da manhã eu conseguia cuidar dele, né, porque eu trabalhava de tarde, e aí a Jennifer iria pra escola, tecnicamente eu deveria ir, né, porque tava faltando mais do que indo, e na parte da tarde ela cuidaria do Enzo até eu voltar pra casa. Beleza, chamei ela, conversei com ela, ela super aceitou, nós combinamos um valor, porque era pra dar um incentivo, pra ver se ela tomava jeito na vida dela, porque ela tava uma Maria preguiça. E ela adorou a ideia, eu gostava muito do Enzo, não sei o que, e assim a gente combinou, né, de ficar dessa forma. E assim ela fez. Começou a ir pra minha casa, tava dando tudo certo, o Enzo gostava muito dela, eles se divertiam horrores, eu deixava comida, não sei o que, tá. Beleza, um belo dia, eu cheguei em casa e eu vi que o lençol da minha cama tava meio bagunçado, porque eu era aquela pessoa que sempre arrumava a cama quando acordava, era a primeira coisa que eu fazia. Só que eu arrumava de um jeito muito específico, que era o meu jeito específico. Entendeu? Então, se alguém deitasse na minha cama, se alguém mexesse na minha cama, eu ia saber. E eu deixava o meu quarto trancado e deixava a chave com ela, pra caso ela precisasse pegar alguma coisa. Mas pro Enzo não entrar, ficar fazendo bagunça no meu quarto que eu não gostava, eu deixava o meu quarto trancado e ela com uma chave. Então, eu cheguei do trabalho, peguei, ela já tinha ido se despedir de mim e tal, peguei a chave e fui pro meu quarto e vi que o meu lençol tava bagunçado. Achei estranho, mandei mensagem pra ela, falei, Jennifer, você entrou no meu quarto? E aí ela falou, não, tia, não entrei não. Aí eu achei que eu tava louca, mesmo sabendo que eu não tava louca, falei, ah, não, tudo bem então. Falei, ah, deixa. E aí no dia seguinte eu acordei de novo pra poder ir trabalhar, normalmente, fiquei amanhã com o Enzo, arrumei a minha cama e tirei uma foto. Porque eu fiquei com aquilo na cabeça, pra ver se eu tava doida ou se eu não estava doida. Beleza, arrumei o meu quarto, tirei uma foto e fui trabalhar. Quando eu voltei, o meu quarto estava bagunçado de novo. Eu falei, não tô ficando doida. Tem alguém entrando no meu quarto. Eu mandei mensagem pra ela novamente perguntando, Jennifer, você entrou no meu quarto? Não, tia, não entrei. Por que você tá me perguntando isso? Eu não sei o quê. Vi que ela ficou um pouquinho nervosa, mandando assim, hein, tia, o que foi? O que tá acontecendo? Hein, tia, que não sei o que. Eu falei, não, é só porque eu tô tendo a impressão que o meu quarto tá ficando bagunçado e tal. Não sei o que. Ela, não, tia, não entrei não, não sei o que e tal. Beleza. Deixei pra lá de novo. Aí, nos outros dias, os dias foram passando e nos outros dias o meu quarto não tava bagunçando. Eu achei que era loucura da minha cabeça, mesmo tendo uma foto, mesmo tendo comparado. Como eu deixava a janela aberta, eu falei assim, ai, o vento deve ter atrapalhado. Eu tava inventando tudo quanto é desculpa, porque não tem como o vento atrapalhar o lençol, porque o meu lençol ficava preso no colchão. Enfim, eu tava inventando tudo quanto é desculpa pra não desconfiar de Jennifer. Beleza. Um belo dia, ela chegou pra poder trabalhar, normalmente, como todo dia. Eu deixei ela com o Enzo e fui pro meu trabalho. Só que quando eu cheguei lá no meu trabalho, tava sem água. E lá no meu trabalho não tem como trabalhar sem água, né? E eles tinham avisado no grupo que tava folga coletiva, porque não tinha água, não tinha o que fazer, não sei o quê. Só que eu não vi o grupo. Eu saí tão atrasada que eu não vi esse grupo do trabalho, até porque ele é silenciado. Inclusive, depois disso, eu aprendi a não deixar ele silenciado. Então, eu fui pro trabalho, quando cheguei lá me avisaram, não sei o quê, eu voltei pra casa. Só que o caminho do meu trabalho pra casa demorava um pouquinho. Tipo assim, vamos supor que eu ficaria mais ou menos umas 2 horas. 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar. Era meio longinho, sabe? Onde eu trabalhava. Aí, fiquei lá o caminho, não avisei ninguém. Só falei, vou voltar pra casa. Quando eu chegar em casa, eu despeço a Jenny. Ou eu vou fazer alguma coisa e deixo ela ali cuidando dele pra eu dar uma relaxada também, folga, né? Porque eu mereço sofrer de Jesus. Quando eu cheguei em casa, eu entrei pela sala. Enzo estava no chão da sala brincando com os brinquedinhos dele ali, inocentes. Eu perguntei, cadê Jennifer? E ele falou, mamãe, tá no quarto com o titio. Gente, ali eu já me gelei todinha. Eu falei, que titio? Ah, o titio Elvis. Quem que era o titio Elvis? Era o padrasto dela, marido da minha irmã. Eu falei, não é possível, eu vou descobrir um caso de família aqui agora. Entrei com tudo dentro do quarto. Eles estavam furafando dentro do meu quarto, em cima da minha cama. Eu perdi total as estribeiras, gente. Fui pra cima deles com tudo, eu não quis nem saber. Perdi as estribeiras, parece que a traição era comigo, sabe? Porque eu era muito apegada à minha irmã. Ela tava traindo a própria mãe dela, sabe? Eu fui com tudo pra cima deles. Dei nela, mas o meu principal foi nele. E aí que eu perdi as estribeiras mais ainda, porque eu quebrei um abajur nele. Olha, ele quase não foi de arrasta. Ele não foi de arrasta porque os vizinhos escutaram, entraram pra poder acudir e aí separaram. Porque depois que eu quebrei o abajur nele, ele perdeu a força e ele, amor, só fui, ó. E minha sobrinha tentando tirar e eu dando nela e dando nele. Enfim, eu sei que chamaram a Pulix, ele chamou a Pulix, né, todo destruchado. E aí foi dado como tentativa de tão machucado que ele estava. Eu fui pro cilindro, fiquei lá 1 mês pra poder me tirar.
Pois é, a minha irmã ficou sabendo de tudo que aconteceu, né? A minha sobrinha contou, porque não teve escolha, porque eu tava no Chile, minha irmã foi lá, ela sabia que eu ia contar, então ela contou antes, desestruturou a minha família toda, né? A minha irmã entendeu que a filha tinha traído ela, se separou do marido, mandou a filha passar um tempo na casa dos pais, né? Até ela se recuperar, poder perdoar. Minha irmã é muito boazinha, porque minha irmã perdoou, eu mesmo não perdoaria, eu não confiaria nunca mais. Você tem um filho pra ele poder te trair debaixo da sua própria casa, ou debaixo do taco da sua irmã. Enfim, fiquei preso um mês, mas a minha irmã conseguiu me tirar, graças a Deus, e não sei como ela convenceu o Jurandir lá a tirar a queixa. Eu sei que na época, enfim, eu saí e deu tudo certo no nome de Jesus, mas não me arrependo. Minha sobrinha não fala comigo até hoje. Atualmente ela já voltou a morar com a mãe dela, mas ela trata como se eu fosse a errada e ela fosse a certa. Da série Você Fica Procurando Mulher no Telefone do Seu Marido, o meu era um homem. Só que o meu deu uma enlouquecida legal por causa desse dito cujo desse homem, gente. Então, eu vou contextualizar pra vocês. Eu vou fazer uma obra lá em casa. Pois é, eu tava precisando fazer uma obra no meu quintal, porque eu queria mandar fazer uma piscina. Então eu precisava capinar o quintal, tirar os entulhos, tirar as coisas que tava lá, marcar. Eu queria fazer a piscina ali de casa, né? E aí o meu pai tinha recentemente feito uma piscina na casa dele. Tava chegando o verão, a gente tava investindo nisso. E aí o meu pai fez primeiro, contratou um pedreiro, até ele falou, olha, eu vou contratar primeiro, porque aí eu sei lidar com o pedreiro. Então eu vou contratar, vou ver o serviço, quando finalizar tudo bonitinho eu te indico ou não. Senão a gente procura outra pessoa. Porque meu pai sabia lidar com o pedreiro. Beleza. Meu pai fez, deu tudo certo, o cara era excelente, tinha ali uma equipezinha minúscula, mas tinha serviço rapidinho, tudo não cobrou o olho da cara. Beleza. Terminou do meu pai, contratei ele pra poder fazer lá em casa. E falei pro meu marido, falei, amor, o pedreiro vai vir, a gente vai fazer o orçamento, não sei o que lá e tal, eu queria que você estivesse aqui comigo. E aí meu marido falou que beleza. Só que o problema era que eu trabalhava e meu marido também. E nós tínhamos uma viagem pra um mês, tipo assim, ele ia tirar férias daqui a um mês e eu também. A gente conseguiu tirar nossas férias juntos e nós íamos viajar juntos. E aí, tava no início do mês quando eu comecei essa obra. A obra ia durar um mês. No próximo mês, nós iríamos viajar, ficar uns 10 dias fora, enfim. Era o que deu pra poder fazer as férias. A gente conseguiu ajustar assim. Então, não teria ninguém pra poder ficar em casa com o pedreiro. Só que eu conversei com uma tia minha, e essa minha tia tava sem trabalho, perguntei pra ela se ela não queria ficar lá em casa, olhando, né, ajudando no que precisasse, que eu daria um dinheiro pra ela. Ela falou que sim, eu já tava tudo certo, já tava tudo combinado, já tava tudo arranjado. Só queria que ele tivesse ali comigo quando fosse fazer o orçamento, porque meu pai no dia não ia poder. Ele falou tudo bem. E aí chegou o pedreiro, era um cara novo, um cara assim, pinta, tá? Aí ele tava com mais 2 caras, que no caso era a equipe dele, beleza? Meu marido ficou ali comigo, ele passou o orçamento e tal, e eu comecei a reparar uns olhares meio diferentes do meu marido. Só que, tipo assim, eu achei que ele tava incomodado porque o cara era bonito e eu tava ali, inocente. Inocente, né? Eu jurando que era isso, não era, amor. Ele tava tão encantado quanto eu. Beleza, passamos o orçamento, combinamos. No dia seguinte o cara falou, ó, já vou começar no dia seguinte, não sei o que, tudo certo, beleza. Só que o cara, ele era meio açucarado. E eu percebi. E eu falei, gente, por que meu marido tá tão incomodado? Ele não tá percebendo que o cara é açucarado? Então, acho que ele percebeu, esse foi o problema. Beleza. Falei com a minha tia veio no dia seguinte, eu e meu marido fomos trabalhar e começou lá a obra. Quando chegou de noite, o meu marido simplesmente virou na minha cara e falou que as férias dele tinham passado pra esse mês e que ele começaria a estar de férias no dia seguinte. Sendo que a gente tinha uma viagem, tudo pago, não sei o que. Eu falei, Carlos, botaram o fictício de Carlos. Carlos, o que eu vou fazer? Pelo amor de Deus, já tá tudo pago, não sei o que. Ele, eu não sei, viaja com uma amiga, faz alguma coisa. Meu chefe que mudou, eu não tenho o que fazer, não sei o que. Gente, eu fiquei arrasada. Arrasada, mas eu ia fazer o quê? Achei estranho, mas não falei nada, beleza? Então, dispensei a minha tia, ela falou tudo bem, e meu marido passou a inspecionar a obra, a ficar em casa com o pedreiro pra poder olhar a obra. E aí, um dia, eu decidi vir em casa almoçar. Geralmente eu não fazia isso, vim um dia almoçar, já tinha mais ou menos umas 2 semanas que a obra tava rolando, decidi vir em casa pra poder almoçar. E quando eu cheguei em casa, eu reparei que o pedreiro estava trabalhando sozinho. Aí, tipo, ele tava lá trabalhando, meu marido tava sentado olhando, e eu falei, cadê a sua equipe? E aí ele falou pra mim, não, hoje eu dispensei, que não sei o que e tal, dei uma folga pra eles. Eu achei aquilo estranho. No dia seguinte, perguntei pro meu marido se a equipe do pedreiro tava lá, e ele falou, não, tá, tirou uma foto. Beleza? Passou mais 3 dias, eu fui almoçar de novo. A equipe também não tava lá. Só que eu ia almoçar e não falava quando eu ia almoçar.
Entendeu? Só que eu nunca peguei ninguém no pulo. E aí eu comecei a estranhar. Meu marido tava estranho, meu marido tava afastado, meu marido não tava falando comigo direito. Meu marido tava dormindo exausto todo dia à noite. O pedreiro tava ali. Eu comecei, gente, a colocar umas coisas na minha cabeça. Só que eu falei, não é possível, porque meu marido não é gay, né? Até onde eu sabia, né? Ele não era gay, não era bi, não era nada. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma amiga que trabalhava na mesma empresa que ele, que eu acabei seguindo lá nas redes sociais, só que meu marido não sabia que ela era minha amiga. Entendeu? A gente só se seguia e mandei mensagem para ela. Falei, olha, eu preciso de um favor. Preciso que você descubra se as férias, o porquê que as férias do meu marido foi trocada. Vê se você consegue escutar aí, não sei o que e tal. E aí ela já me respondeu. Ela falou, não, amiga, eu consigo te responder aqui. Ele que pediu. Eu falei, como assim? Ué, ele pediu pro chefe, tanto que o chefe perguntou se eu não podia trocar com as férias de uma amiga nossa, porque ela que ia tirar, mas ele disse que era urgente, que eu precisava desse mês, então foi ele que pediu pra trocar e nossa amiga vai tirar mês que vem. Ali, eu já, assim, deu uma luz na minha cabeça. Ele pediu pra tirar férias pra ficar em casa. Ele tava olhando o pedreiro com um olhar açucarado. Tinha dia que o pedreiro dispensava a equipe dele. Se fosse juntar 1 mais 1 mais 3 mais 4, chifre na minha cabeça. Eu falei, caraca, não acredito. Não falei nada, porque eu não tinha certeza. Você chegar com uma acusação dessa pro seu marido é muito sério. Esperei de noite. E aí eu fiz o que toda mulher madura faz, né? Quando você tá desconfiando que você tá sendo chifruda. Esperei ele dormir e peguei o telefone dele. Aí você fica procurando mulher, eu tive que procurar um macho, amor. Procurei, achei o número do pedreiro, que nem salvo estava, e vi as conversas, amor. Olha, tinha nudes, conversas salientadas, eles combinando quando ia dispensar a equipe ou não, que horas eles iam furenfar, que achava melhor furenfar pelo horário da manhã, porque o horário do almoço eu podia vir, que não sei o que, e depois que eu fosse embora do horário do almoço, eles podiam voltar a furenfar, porque aí não ia ter chance de eu voltar. Eu fiquei chocada, barbarizada. O meu marido estava pegando o pedreiro que eu estava pagando para poder fazer a obra, e ele não só estava fazendo isso, como cancelou a nossa viagem para poder ficar com o pedreiro. Obviamente que eu não tenho sangue de barata, acordei ele na paulada, apanhei o Mark Tamborim do samba, entendeu? Obviamente que eu também já tinha printado tudo, né? Pra poder provar pra todo mundo. Mandei pra família dele toda, mandei pra minha família. Dispensei o pedreiro, obviamente, mas também deu um pau nele, fui pra cima dele. Quando ele chegou no dia seguinte pra trabalhar, ele não entendeu nada, porque o telefone do meu marido eu quebrei, então teve como ele avisar. Me separei, né? O pedreiro levou também, que é pra ele aprender a não pegar macho dos outros, entendeu? Mas fazer o que? Dispensei, não paguei ele, falei que não ia pagar o serviço que ele tinha feito, contratei outro pedreiro, terminei a obra e no mês seguinte eu viajei com tudo pago com outro macho. Peguei o primeiro macho que eu vi e falei, quer viajar comigo? Tudo pago. Ah, quer? Fui. Curti, foi a vida toda. Ele tentou voltar comigo de todas as formas, eu não quis. E é isso. Agora a família toda dele sabe que ele gosta de homem, que ele só casou comigo por aparência, né? Provavelmente. E é isso, gente. Você descobriu que eu era corna.